Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui junto com você nesta noite, né? Nessa noite são 21 horas e 7 minutos. Estamos eu aqui no Tocantins e Márcia, lá no Rio de Janeiro. E nós temos muita gente, companheiros nossos que estão espalhados ao redor do planeta Terra. Estão espalhados nos 50 países da África. Estão espalhados. Aí eu não vou arriscar quantos países tem no lugar. Vamos avançar. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, por essa programação que o Senhor está nos dando aqui na comunidade Jesus na Rua, Brasil. Hoje nós estamos gravando no Brasil, porque tem comunidade Jesus na Rua na África. E eu quero agradecer pelos nossos irmãos africanos. E, Márcia, eu vou conversar um pouquinho com você aqui. Você sabia que a nossa raiz em Portugal vem da África? Eu ouvi falar, apóstolo. Pois é. Porque a primeira pessoa nasceu na África, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, Márcia, por que é que muitas vezes, olha só como esta afirmação é interessante. Muitas vezes nós temos a aparência não do europeu. Nós temos a pele caucasiana, né? O caucasiano é branco, a cor é branca. Então, nós temos a pele caucasiana, mas o formato do rosto remonta a um dos países da África. Porque, na realidade, a África foi dividida num escritório. Ela não levou em conta as diferenças tribais, as diferenças de língua. Ela não levou em consideração isso. Foi feito em Londres. Um inglês foi lá e dividiu a África, pegou o mapa da África, dividiu e colocou os nomes sem levar em consideração o território de caça, Márcia. Foi uma verdadeira atrocidade contra os nossos ancestrais africanos. E diante dessa afirmação, nós queremos trazer para você, meu querido, que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz e de prosperidade. O livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém já é uma realidade física, e também na plataforma digital está o audiobook, que é destinada, específica, né? Quer dizer, é para todo mundo, mas para aquelas pessoas que não têm a capacidade da leitura ou que faz, né, trabalhos. Para você, dona de casa, para você, pessoa que trabalha em um local onde você pode ouvir um áudio, adquira o audiobook Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Agora, você que pode ler no tablet, no computador, e adquira o e-book Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, que é o mesmo. É porque ele está em 3 tipos, né? Ele está fisicamente, para você que gosta de ler, pegando no material, no livro, né? No caso do livro, você pegando no livro, marcando, rabiscando. Se bem que só não na plataforma digital, na plataforma do audiobook, você não pode marcar que já leu. Eu também não sei, esse negócio está muito moderno hoje, talvez até tenha essa opção lá.
mas no e-book você pode marcar as páginas que você já leu, destacar o texto que você quer ali dentro do e-book. E então ele já é uma realidade, meus queridos. Ele está sendo comercializado, né? E uma das formas de você ajudar o Jesus na Rua é você comprando o audiobook e o e-book e o livro físico. Quando você compra o audiobook e o e-book, você pode dividir tantas quantas vezes você quiser. Tá? Vende no cartão e vende também a dinheiro. Você imprime o boleto, paga esse boleto. Isso aqui é o nosso merchan, gente, é o nosso merchan. Nós estamos nas rádios Brasil e África. São 43 rádios ao redor do mundo e você pode fazer esta compra. Lá vai ter os códigos, né? Em que plataforma vai estar este audiobook, esse e-book, e fisicamente é mais complicado fora do Brasil. Mas tem também a importadora da empresa que esse livro está disponibilizado na internet, você pode comprar sim. Ele sai um pouco mais salgado, mas você pode sim fazer essa aquisição. E muito bem, meus queridos, nós agora vamos, eu passo a palavra para a Márcia. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e a palavra que Deus nos enviou para o ano de 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: Deus tem um propósito para a sua dor, uma razão para a sua luta e uma recompensa por sua fidelidade. Não desista. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só. 3 propósitos: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus tem um propósito para o aprendizado que você vai adquirir através da dor. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus na sua vida não vão morrer se você se mantiver firme, inabalável, se mantiver íntegro e honesto, correto na presença de Deus. Meus queridos, esta é uma afirmação maravilhosa. E neste instante eu quero trazer para você aquilo que nós sabemos, ou que pelo menos que nós achamos que fazemos legal, que é orar. Esse é o encontro de oração e nós começamos orando por aqui. Pai, traz à mente dos teus filhos, Senhor, aquilo que traz alegria na vida deles, Pai. Que eles possam receber a alegria, o louvor. O louvor, meus queridos, não é cantoria. Não é você cantar, ah, Jesus, não é essas músicas que o mundo canta. É coração que se quebranta na presença de Deus. Quebrante o seu coração. Traga à existência, na sua vida, aquilo que te faz sorrir, que te traz alegria, coisas boas e agradáveis que aconteceram na sua vida, para que você possa restaurar o local de onde você caiu. Só você sabe onde você caiu, meu querido, porque a sua queda fica registrada na sua emoção e no seu espírito. Então, lembre-se disso. Volte ao lugar da queda, para que você se levante, porque maior é o que está em você, que vai te soerguer, vai te levantar lá atrás, no dia que você cair. Você só pode se levantar lá hoje. Você não... Hoje o dia é hoje. Mas você só pode se levantar no ponto em que você caiu. Se você continuou deitado e hoje você quer
levar a palavra, fazer a obra de Deus, você não vai conseguir. Volte no dia da queda. E o dia da queda, meus queridos, é na memória. É no dia que se chama hoje. E aí você começa a fazer a obra de forma equânime, equilibrada e, acima de tudo, sadia. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui no Brasil. Vou explicar a você. É porque é o seguinte, nós estamos no Brasil, mas nós vamos gravar na comunidade da África. Né? Nós vamos gravar lá. E então, diante dessa exposição, por isso que nós estamos frisando que estamos gravando no Brasil, nós estamos na comunidade Jesus na Rua Brasil. E nós temos comunidade Jesus na Rua África. Então, nós vamos gravar aqui e nós vamos ministrar na comunidade Jesus na Rua África. Qual é a diferença, apóstolo? É que aqui nós estamos falando do planeta inteiro, Terra inteiro, mas, sobretudo, no Brasil. E lá nós estaremos falando uma palavra específica para o planeta Terra inteiro, mas para a nação ou as 50 nações africanas. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 4, com o título A Fé e o Dever de Orar. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém! Glória a Deus! Muito obrigado, meus queridos, vocês que estão junto conosco nessa pegada de alegria. Vixe, eu engatei aqui, Márcia, eu embalei aqui no locutor de FM. O locutor de FM ele tem que falar mais rápido. Porque ele desacelera, apóstolo. Desacelera. É isso aí, Márcia. Maravilha, maravilha. Agora eu fico feliz porque nós temos essa oportunidade. E principalmente eu que tenho uma voz cadenciada, uma voz gostosa de ouvir. Queridos, vocês amam a minha voz. E eu declaro isso todo dia para Deus porque houve um tempo, meus queridos, em que, mesmo sendo um próspero locutor de FM, eu achava a minha voz feia. E eu falava rápido, mas mais ou menos desse nível que eu falei aqui para mais rápido, porque eu não suportava a minha voz quando eu era locutor de FM. E por eu não suportar a minha voz, eu falava rápido, porque aí eu achava que eu terminava rápido, porque o meu pensamento, a minha, né, ali. E aí, o que eu fazia? Eu fazia isso para que eu não ouvisse a minha própria voz. Eu tocava blocos de músicas. Deus, assim, Deus me fez muito criativo, Márcia, e queridos irmãos. E o que eu fazia? Eu juntava música, eu ouvia as músicas antes, Márcia, e, por exemplo, a última frase de uma música, eu emendava na primeira frase da outra música, que era uma sequência, tipo, hoje, né? Aí, na outra música começava, eu te amo, então ficava, hoje eu te amo. A sequência de músicas era top, o que eu fazia era diferenciado, ninguém fazia aqui no norte do Brasil,
E então eu adquiri destaque por causa disso, né? Sei. Mas o normal dos locutores é falar rápido mesmo, né? Pois é, mas Todos aí os locutores de rádio falam muito rápido. exatamente. Só que eu falava por dor. Era pela dor, eu não gostava da minha voz. E ainda um dia uma ex-namorada chegou para mim e disse: tua voz é muito feia. Aí hoje essa criatura está fora do Brasil, casada. Um abraço para você, minha maninha. Você sabe de que eu estou falando, não vou falar. Mas, e hoje ela diz, ela junto com o esposo e a filhinha, que ama ouvir a ministração do apóstolo. Primeiro porque ela sabe que aquilo nós testificamos, que aquilo que nós pregamos, nós vivemos. Nós vivemos. E uma outra coisa, a filhinha dela, gente, eu vou falar aqui para você, mas você não conta para ninguém não. Viu? A filhinha dela já tem 19 anos. Então, eu namorei com essa criatura, tem 20. Né? Não, tem 25 anos. Ela, né, foi desse jeito. Ela terminou, ela noivou, casou e foi embora. A filha dela já tem 19 anos. E a filhinha dela, como diz ela, minha filhinha adora ouvir a sua voz. Adora quando o Senhor, não adora o Senhor, adora a palavra que o Senhor fala, porque ela acompanha na Bíblia. E como aqui, ela vive em uma cidade perto de Amsterdã, na capital da Holanda, e lá foi onde, né, basicamente começou as coisas, e agora numa recente, né, coisa de 100 anos para cá, e ela lá não tem igrejas formais. As igrejas formais, Márcia, lá tem o pastor, a esposa, um filho, se tiver. Se ele prometer mesada, esse filho vai para a igreja. Se não, os fiéis que tem na igreja é uma senhorinha de perto de 100 anos, 90, 80, 70, 50, enfim, muitos anos de idade, e ninguém vai na igreja. Esse é o grande problema lá que está acontecendo. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos, está tendo aqui a primeira marcha, Márcia. Nós vamos agora, meus queridos, ouvir o título da palavra. Nós vamos ouvir a Márcia nos dando o recadinho da palavra de Deus. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 4, com o título A Fé e o Dever de Orar. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Amém? Amém. Aí eu quero que você vá nas pontuações ou nas vírgulas que tiver específicas. Jesus disse aos seus discípulos. Amém? Amém. Olha só. Por que eu fiz essa oportunidade que eu usei? Estamos usando essa oportunidade de ver o versículo, aliás, vírgula. Porque Jesus se dirige aos seus discípulos. Meus queridos irmãos, discípulo é aquele que anda junto. O discipulado. Agora vamos entender isso. O primeiro homem da terra que instruiu homens andando com ele foi Jesus Cristo? Não, não foi. Na China, né, da 10ª dinastia, e antes dela, nós tínhamos aqueles homens que tinham como que andavam junto com mestres para ensinamento, para aprendizado. Nós tínhamos mestres Kung Fu, nós tínhamos
mestres, aí vai mudar as categorias e aquelas situações todas. Na China, no Japão, nós também temos pessoas que andaram com outras pessoas, né? E então o que acontece? Então, isso já era uma prática antes de Jesus Cristo. Só que essa prática já vinha direto do céu, porque o Espírito Santo já estava na terra. Quando Jesus Cristo veio, meus queridos, ele veio e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele, de pomba. E por que a pomba? Porque a representação do Espírito Santo é uma pomba. Por um motivo simples, é um animal simples e é um animal dócil. Não é um animal que vai lhe matar. Não. Ele vai sentar no seu ombro, ele vai sentar na sua cabeça. E quando ele senta na cabeça, é fantástico que aí ele está sobre você. Jesus Cristo se vira para os seus discípulos, para aqueles homens que andavam com ele, para aqueles homens que tinham um entendimento, para aqueles homens que estavam buscando o entendimento, para aqueles homens que estavam buscando o entendimento. E quando nós olhamos Jesus Cristo falando aos seus discípulos, nós entendemos uma coisa muito simples, meus queridos, é que a tradição que Jesus Cristo transmitia era vamos ver as formas que Jesus Cristo transmitia. Ele transmitia pela oralidade, para que as pessoas não esquecessem. Ele transmitia o conhecimento dele através do exemplo, e ele transmitia o ensinamento dele, de Deus, através de Jesus Cristo, pelo amor. Então, oralidade, né? Ele transmitia pela oralidade, pelo exemplo e pela demonstração de amor. Lembrando que esse amor que Jesus Cristo demonstrava, meus queridos, não é amor humano, não é amor carnal, eros. Amor, eros, significa erótico. Quando traduziu para o português, eles traduziram como erótico. Não é aquele amor entre, né, homem e mulher. Não, é entre Deus e o homem e Deus. É este amor. Então, 3 pontos nessa pregação, né? Oralidade, através da fala, dizendo aquilo, ensinando através da fala, ensinando através do exemplo e demonstrando a fala e o exemplo através do amor. E nós poderíamos colocar o amor no meio, mas vai ficar melhor dessa forma. Então, quando Jesus Cristo sentava com os seus discípulos para ensinar, acontecia uma coisa muito simples, meus queridos. Que coisa simples é essa, apóstolo? Acontecia que aqueles homens, eles ouviam Jesus Cristo falar, eles viam Jesus Cristo na prática andando, e eles percebiam o amor de Jesus Cristo pelas pessoas através da prática e do ensino. Então, são 3 pontos que intercalam-se e encontram-se: o amor demonstrado pela prática e pelo ensino, e o ensino demonstrado pela prática no amor. Ok? Esse é um trocadilho que o Espírito Santo acabou de trazer. Vem direto do céu. É pão quente na casa do pão. Meus queridos irmãos, para você orar por uma pessoa, você precisa ter esses 3 pontos. Esses 3 pontos. Qual é esses 3 pontos, apóstolo? O ensino pela oralidade, leitura da Bíblia. O ensino pela prática, praticando o que você leu na Bíblia. E isso você faz como? Demonstrando amor pelas pessoas. É simples. Apóstolo, quer dizer que não tem uma fórmula mirabolante, X tal, X pertence a Z, X é menor que S, e S é maior do que A, e A menor do que F, e F maior e menor do que X. Não, não tem. A fórmula é simples. A fórmula é essa. É você ler a Bíblia,
é a oralidade. Porque você tem que ler em voz alta. É a oralidade. Você aprende e ensina pela oralidade, pela voz alta. Você pratica o que você aprendeu. Pratica o que aprendeu. Como? Pelo amor. Então, a equação de Deus é muito simples. Nesse ponto, nós encontramos quem? Nós encontramos três, o Deus Trino em forma de um. Vamos lá, vamos ver quem é esse Deus Trino em forma de um. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde é que eles estão aqui nessa trindade que o Senhor mostrou? Está Deus, vamos lá, Deus Pai Ele é o amor. Deus Filho é a leitura e a meditação. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, a prática. Quem faz aqui na terra a prática é o Espírito Santo. Ele é quem transforma a sua dor em alegria. É o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Espírito Santo, transforme. Aí o Espírito Santo vai lá e transforma. E quem diz isso, meu querido, minha querida irmã, sou eu e você. Somos nós que dizemos isso. Não é outra pessoa que vem para fazer. Somos nós que dizemos isso quando nós agimos da forma correta em Cristo. Amém, Márcia? Amém. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Amém? Amém. Olha só. Você já entendeu? Aí você entendeu que a caminhada pode haver tropeço. Como assim, apóstolo? Conta para nós. É simples, meus queridos. Olha só. É inevitável que aconteçam coisas que fazem o povo tropeçar. É inevitável, não tem como evitar. Mais cedo ou mais tarde, até a pessoa mais convertida a Jesus Cristo, ela vai dizer uma coisa ou outra que, se essa pessoa não meditar no que está lendo, no que está demonstrando. Então tem como a pessoa não errar? Tem. Eu não conheço quem não fez isso aqui na terra. Só Jesus Cristo. Mas é possível sim. Por quê? Porque Deus diz que é possível. Ele não mente, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, é possível acontecer sim. Porque Deus não nos dá nada de exemplo que nós não possamos fazer. Lembre-se disso. Toda vida que Deus dá um exemplo é porque ele pode ser feito pelo homem. Então, vamos lá. Se você, com a sua fala, com a sua produção de conhecimento, faz alguém tropeçar, você é réu de juízo. Uau! É um uau mesmo. Por quê? Por um motivo simples, porque olha só como é interessante. Alguns dias para trás, uma pessoa chegou para mim e disse: por que você não me unge apóstolo? Aí eu parei. Teve essa pergunta, gente. E tem mais um homem de Deus. Aí eu olhei e naquele instante me veio na minha cabeça, um monte de coisas que eu poderia dizer para aquela pessoa. Apóstolo ou apóstolo. Um monte de coisa que eu poderia dizer para aquela pessoa. E nós ficamos pensando nisso. E eu fiquei pensativo naquela hora. É assim, olha só como é interessante. Quando você se forma em Harvard, nos Estados Unidos, o diploma que você tem o nome Faculdade de Harvard e tal. Quando você se forma na PUC, né? Tem PUC Apucarana, PUC Rio de Janeiro, PUC no Brasil inteiro. Mas vamos dizer a PUC do Rio, que é uma das mais famosas, é a mais antiga. PUC, meus queridos, significa Pontifícia Universidade Católica. É desse jeito. Quando você olha para você chega no consultório de um advogado e o cara está lá na parede, bem estampado, um diploma grandão assim, de
de 25 por 30. Aí está lá, Pontifícia PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí tem lá, turma, não sei o que e tal, meio mundo de coisa naquele certificado. Você olha para aquele advogado com diferença, com deferência, ele é diferenciado. Aí você pega e espera que aquele cara esteja no patamar mais alto, né, de estudo, de tudo sobre o direito. Não é assim? É. Quando a gente é ungido, e aí o cara olha e diz, quem te ungiu? Aí o pastor Romalino Cabral olha para a gente e diz, rapaz, eu fui ungido pelo o Sebastiãozinho, que nem era pastor. Ele nem sabia ler. Lá no Nortão de Minas Gerais, no Centrão do Norte lá e tal. É uma situação. Há 55 anos atrás, este homem é um herói, né, do evangelismo no Brasil. Há aproximadamente 50 a 55 anos, de 45 a 55 anos, pregando o evangelho no Brasil e fora do Brasil. Agora, quando você olha para um certificado de apostolado e diz, apóstolo, porque nós não ungimos, nós derramamos óleo. Quem unge é Deus. Apóstolo reconhecido pelo apóstolo José Adilson da Costa Bonfim, no dia tal, em lugar fulano, ciclano, com evidências do apostolado. Porque, veja bem como é interessante, só depois, você não é ungido apóstolo para trazer as evidências, não. Você tem uma vida inteira pregando e usado pelas evidências do apostolado, aí você é reconhecido apóstolo. Você não é ungido apóstolo para você ser. Por exemplo, você, quando tira a carteira de habilitação, você aprendeu a dirigir no dia que aquele homem entregou aquela carteira de habilitação? Não. Você fez todos os testes e tem anos e anos dirigindo o carro para poder você se submeter ao exame para você ser aprovado como motorista. As pessoas não conseguem entender isso. Eles acham que não, hoje eu fui ungido pastor, daqui para frente eu sou pastor. Não, amigo, você tinha que ser pastor antes. Aqui a gente só reconhece. Tem uma pastora que eu gosto muito de falar, inclusive eu indico a vocês que vejam os vídeos dela no YouTube, pastora Edilásia. Ela mora lá em São Paulo. E essa pastora é maravilhosa, mas o pastoreio dela, ela vem exercendo, ela já tem mais de 30, ela vem exercendo desde os 12 anos de idade, se é que você me entende a idade dela. E ela foi reconhecido o pastoreio sobre a vida dela, e hoje ela se assina como pastora, e foi ungida nesse ministério. Porque aqui nós não ungimos. E tem mais um detalhe, meus queridos, olha só, ela foi ungida lá em São Paulo e nós aqui. Quem foi que ungiu? Quem participou dessa unção? Eu vou começar pela ordem, apóstolo Adilson Bonfim, pastora Maria Véria, Maria Véria, evangelista Maria Gomes e a jovem Maria Vitória. Essas 4 pessoas ungiram, que estavam juntos na unção da pastora Edilásia lá em São Paulo. O que isso significa, meus queridos? A unção, Deus manda derramar o óleo em reconhecimento ao que a pessoa já faz. Não é para ela começar a fazer. Não, aqui você não pode fazer nada, só vai da fora que você foi ungido para frente. Não é assim. Não é assim. Então, tenha uma vida cristã equilibrada. Eu estou falando num encontro de oração para pessoas que exercem o pastoreio, que exercem o evangelismo, que exercem a profecia, o dom de profecia, que exercem o dom de mestre.
Essas pessoas só serão reconhecidas pelo que elas fazem. Não é a partir do reconhecimento que elas vão fazer. E isso eu quero deixar bem claro, meus queridos, para que pessoas, às vezes até de bom coração, querem ser ungidos, ou outros, ainda tem outros, tem outro tipo, que foi ungido, Deus reconheceu a unção nele e ele não assumiu. Aí ele anda como crente de banco, fazendo as maiores besteiras, porque ele tinha que se alinhar com Jesus. Ele não entendeu que naquele dia era para ele se alinhar com Jesus, para Deus trazer no coração dele aquilo que precisou. Amém? Amém. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Amém? Amém. Nós estamos nos referindo aos escândalos, às quedas. E ai das pessoas por quem essas quedas, esses escândalos acontecem. Vamos entender uma coisa muito simples, meu querido e minha querida irmã. Quando nós fazemos tropeçar, veja bem, o tropeço nem sempre significa queda. Nem sempre significa queda. Às vezes você leva uma topada e você passa por um ponto em que você tinha que passar com muita cautela, com muita tranquilidade, e você passa correndo para não cair. Cair fisicamente. Você dá um trupicão e sai, cai, não cai. O ideal é que você volte lá naquela pedra, porque naquela pedra você cai. Por quê? Porque dali para frente você não conseguiu mais absorver, entender e adquirir o conhecimento que você precisava naquele momento. Essas pedras quem coloca? Não sei. Não sei quem coloca essas pedras. Sei que essas pedras vêm na nossa vida. Seja o jovem que está proeminente, está sendo organizado para levar a palavra, para trazer ensinamento aos irmãos, aquela coisa toda, e ele simplesmente olha para o rosto de uma jovem e aquele batom dela lhe parece vermelho, embora que ela seja uma jovem que esteja usando ainda aquele batom rosinha de menina. Se ele olhar para ela e tiver o batom vermelho, ele tropeçou. E dali para frente ele não tem mais. Se ele não parar e se voltar para Deus, ele não tem mais a direção. Ele não tem mais. Estou falando para pessoas, meus queridos, que almejam o episcopado, almejam levar a palavra. O crente comum tem que ser do mesmo jeito, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu costumo contar uma história, só um pedacinho dela aqui, num outro momento eu conto ela completa. Eu estava em uma determinada cidade do estado do Tocantins, lá perto do sudeste do Tocantins, e eu estava aí sábado à tarde, eu estava na casa de um irmão lá, eu estava no segundo andar, e aqueles trio elétrico feito assim caseiro, eles ficam baixinhos, né? E nós estávamos na marquise e uma moça passa em cima de um caminhão, né? Um caminhão, eles pegaram, colocaram o teto de um ônibus, cortaram aquelas colunas, colocaram o teto do ônibus, então ela não ficava muito acima do caminhão, ela ficava da altura da marquise que nós estávamos. E isso foi no ano 2002. Não, 2003. E ela vinha dançando com um tapa-sexo e nada em cima, só pintura no corpo. E ela não percebeu, ela estava... Porque assim, a casa, à frente, o palco tinha a banda, né, de um lado, e ela dançando, rebolando lá num pedaço do trio elétrico, só que as pessoas estavam do outro lado, né? E ela dançando, rebolando e tal, aquela coisa toda, só que a parte de baixo não é pintada, se é que vocês me entendem. E ela fez uma posição lá que
o senhor, né? Eu estava na casa dele, que é pastor da igreja que eu iria pregar à noite, viu a nudez dela. Viu a nudez dela. Isso era sábado, era domingo de carnaval. Era o bloco principal, aquelas coisas todas e tal. E aí eu fiquei para olhar assim, meio sem graça, saí dali de perto, fui lá para dentro. E os crentes ficaram olhando. Quando foi de noite, vamos lá, a palavra de Deus, estava bonito direitinho. E tranquilo. Quando foi na metade do encontro, do culto lá que eu estava ministrando, essa moça entra vestida de preto. Na realidade não era preto, era azul escuro. Estava um sereninho e ela vinha com aquela roupa que a gente veste na roça para não molhar. E ela sentou no último banco. Quando ela chegou lá, o Espírito Santo disse, chegou. Eu olhei para um lado e para o outro e disse, tá certo. Aí eu continuei pregando, ele disse, você não entendeu não? Ela chegou. É ela. Eu digo, tá bom. Eu digo, gente, é o seguinte, tem uma pessoa aqui no nosso meio que o Espírito Santo está dizendo que você chegou. Mas você não chegou aqui, você chegou no céu. Deus quer mudar a tua história. Aí ela se levanta, de tirar a capa e vem com a roupa normal, né? Vestido, saia abaixo do joelho. E era aquela moça que estava lá, naquele trio elétrico, fazendo aquelas coisas medonhas. Quando chegou, ela se converteu e o Espírito Santo, na hora disse, gente, eu preciso de 10 pessoas para financiar a viagem dela para a Europa. Ela vai pregar a palavra de Deus lá. Ninguém se mexeu. Eu digo, Espírito Santo, então toca nas pessoas para que as pessoas se levantem. As pessoas começaram a se levantar, meus queridos, nos seus lugares. 10 homens, com suas esposas, vieram lá na frente, abraçaram aquela jovem. Isso me embarga a voz por um motivo simples. Por um motivo simples. Aquela mulher é uma jovem mãe. Ela estava com um filho de 2 aninhos que há 3 dias não comia comida cozida, só biscoito. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro, ela foi demitida e o único dinheiro que ela conseguiu ganhar foi dançando em cima daquele trio elétrico. Agora, detalhe, você sabe o que ela fez? Não, né? Não, pois é. Depois nós pegamos em cima do banco que ela estava, a igreja tinha uns envelopes para doar. Ela escreveu, estou doando meu pai. Todo o cachê que eu ganhei porque eu me senti suja naquele lugar. Não estou comprando a minha salvação. Estou ajudando aqueles a quem eu acredito aqui na terra. Meus irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Aquela jovem, porque ela só tinha 22 anos. Com 20 anos ela teve um filho. Com 22 anos ela podia ter ido para a Esbórnia fazer programa, ganhar 30 vezes o que ela ganhou, dançando em cima daquele trio elétrico, aquele cachê. Ela estava lá como profissional da dança, não como profissional. Por que que ela saiu? Por que que ela... Aí depois nós fomos entender por que que ela chegou ali com aquele capuz, com aquelas coisas, porque ninguém podia perceber que era ela, porque senão iam convidar ela, ela talvez não conseguisse resistir. Meu querido, você está se escondendo do mal no dia de hoje. Você é evangelista, você é pastor, você é apóstolo, você é aquele que leva a palavra, você é aquele que ministra a palavra, você é aquele que ora, você é aquele que faz qualquer coisa para Deus, você que vai à igreja, está se escondendo do mal de trás de Jesus Cristo, porque foi o que ela fez. Ela veio para a casa de Deus.
Meus queridos, eu fiquei lá até quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza ela subiu comigo daquela cidadezinha pequena para Palmas, capital do Tocantins, e de lá ela foi para Paris, na França, com um voo direto de São Paulo. Dinheiro no bolso para viver lá 3 meses e dignidade no peito e na palavra e no coração. Naquele instante, meus queridos, depois que nós ungimos aquela jovem, eu entreguei o púlpito para ela, porque o Espírito Santo disse, entregue para ela. A sua parte é tocar nas pessoas para que elas reconheçam o meu chamado. Siga em diante. Isso é 2002, meus queridos. O chamado apostólico já estava lá. O que eu quero dizer com isso hoje, nessa palavra, meus queridos? Pessoas vão cair. E vão cair por quê? Porque pela minha e pela sua empáfia, seu descrédito, por nós não acreditarmos em Deus, nós não acreditarmos na palavra, nós não acreditarmos que a pessoa pode ser transformada em 1 segundo ao toque de Deus. Por nós não acreditarmos que Deus existe, vive, é inerrante e eficaz e é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Isso é para mim e para você que ora, meu querido e minha querida irmã. Não é para aquela pessoa que nunca leu a Bíblia. Não é para aquela pessoa que nunca teve um contato com a fé. Não! Os crimes estão acontecendo dentro das igrejas. Nós estamos aqui como atalaia, como homem de Deus, como mulher de Deus, gritando aos 4 cantos do mundo. Ei, creia em Deus, como está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim, creiam em Deus. Quem está dizendo isso? É o apóstolo Adilson Bonfim? É a irmã Márcia? É a evangelista Márcia? É o pastor Romalino Cabral? É pastor Mariston Leal? É evangelista Laedes Cunha? É evangelista de Jailton Silva? Pastor Lucivaldo? Pastor Luciano Bonfim? É a pastora Kátia? Não, meus queridos, não é. É Jesus Cristo. Se você ler lá, é Jesus Cristo respondendo aos discípulos. Creiam em Deus. Por que Jesus Cristo ia pedir para crer em Deus? Ou mandar, ou declarar para nós crermos em Deus, se não fosse importante? Me coloco em grau de importância com Jesus Cristo, porque eu estou dizendo a mesma coisa. Não, ele é importante, ele foi quem disse. Eu estou repetindo o que ele disse. Meus queridos, hoje eu sou o cano. O cano conduz a água. O cano conduz Jesus Cristo. Mas importante é Jesus Cristo. Importante é Jesus Cristo. Às vezes, meus queridos, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Infelizmente, elas não são. Infelizmente, nós não temos esta oportunidade de sermos, em grau de importância maior ou menor do que o nosso mestre. Porque o mestre diz, se o aprendiz se esmerar, ele fará coisas maiores que ele fez. Então, meus queridos, nós somos Jesus na rua e nós fazemos maiores coisas que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque nós somos grandes? Não. Porque ele disse. Ele declarou isso. E aquele que serve a Deus fará coisas maiores do que ele fez. Porque ele viveu só 3 anos e 6 meses aqui na Terra. Ele viveu 33, mas começou o ministério com 33 e terminou com 33 e 6 meses. Amém, Márcia? Amém. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Amém? Amém. Essa palavra não tem o que acrescentar. Essa pessoa que faz tropeçar, você já pensou se naquele dia
o apóstolo Adilson Bonfim não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, se o meu ego fosse maior do que o Espírito Santo dentro de mim, meu eu fosse maior, eu vou dar a palavra, eu vim para cá para pregar, eu vou dar para essa mulher que fica mostrando o fundo lá em cima do carro de som. Não, meus queridos, eu não podia fazer tropeçar aquela jovem. Eu não podia fazer tropeçar a palavra de Deus, que foi dita há muitos e muitos e muitos anos atrás. Amém, Márcia? Amém. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Amém? Amém. Olha só. Aquelas pessoas que estavam ali, naquela sacada, não foi só eles que viram, não. Todo mundo que estava naquela rua, é a rua principal da cidade, é a rua que mora o prefeito, o ex-prefeito, o povo todo, né? Viram, não sei se viram daquela forma como nós vimos. Só que tem um detalhe, nós vimos, eu acredito exatamente para que Deus queria olhar a nossa fé, se nós olharíamos com os olhos de amor, se nós olharíamos da forma correta, porque o pastor da igreja, eu exercia, né, através do Espírito Santo, autoridade, e ele me convidou. Então, depois ele disse, pastor Adilson, se fosse outra pessoa que tivesse trazido aquela moça em cima do púlpito, eu teria descido ela e ele pelo braço colocava fora da congregação. Agora, a congregação deles, uma cidade pequena, tinha cerca de 7.000 habitantes e a igreja dele tinha mais de 300 pessoas. A igreja deles, meus queridos, e ainda existe essa igreja, esse pastor já partiu para a glória, e homem de Deus, e ele é aquela igreja que tem um púlpito assim, um chão mais alto do que o piso da igreja, mais ou menos 50 centímetros, e ele tinha 5 metros, havia pano, 2 panos, bateria, e ainda tinha 12 cadeiras dos anciões sentarem em cima. Estavam todos os 12 anciões sentados lá em cima. E depois ele me disse, olha, naquele instante eu não recebi de Deus, mas uma das pessoas, meus queridos, que se levantou com a esposa para doar na vida daquela jovem foi ele. O Espírito Santo pegou ele pelo braço, através da esposa, e disse, vamos, eu conheço a história. E ele ainda quis resmungar, e ela trouxe ele. E detalhe, ela saiu do Brasil pelo ministério próprio, que não tinha um nome chamuscado, não tinha. E eles usam o termo Assembleia de Deus, não é porque eles são assembleianos, não, é porque eles não têm outro nome para colocar, o primeiro nome que vem é Assembleia de Deus, aí o nome do ministério. E lá não foi diferente, meus queridos. Que é isso? Que é isso? Que é isso que Deus está fazendo hoje com a sua filha, que se prostituiu a noite toda, e você sabe, era no quarto ao lado, ao seu, dentro da sua casa. Quando Deus honra, meu querido, não interessa. Não interessa. Se ela está caída, levante-a. Seu filho que usou droga na porta da sua casa, com aqueles malas, com aqueles homens que não são de boa índole, que estão trazendo droga para ele, mas ele aceitou. E usaram droga com ele na marquise da sua casa a noite inteira. Ele trouxe até filhos de outras pessoas decentes da cidade para se prostituir ali, filmaram e jogaram nas redes sociais, foi aquela esculhambação.
Meus queridos, eu quero dizer a você que o evangelista, ele não tem que olhar como os homens olham. Ele tem que olhar como Deus olha. Meu amigo, tem uma pastora que eu quero tirar o chapéu. Não tenho chapéu não, mas eu vou tirar o chapéu para ela. Chama Pastora Kátia. Pastora Kátia, ela se colocou dentro do presídio Barra da Grota. Não foi presa não. Ela ia lá levar a palavra para aquelas pessoas, presídio feminino, enfim, aquela situação todinha. Ajuda as esposas daqueles homens, porque não se engane. Do jeito que o cara que está dentro da prisão está doente, a esposa fora está doente também. Ela precisa de assistência. E a pastora Kátia está com esse ministério. Ela não olha, não faz acepção de pessoas. Às vezes se mete em situações espiritualmente que não são muito interessantes, porque ela não faz acepção de pessoas. Ela estende a mão amiga. Ela é os pés de Jesus e a mão de Jesus aqui nessa terra. Um outro cara que eu também quero tirar o chapéu para ele aqui nesse evento aqui é o Edmilson, Churrascaria Boiadeiro, Araguaína, Tocantins. Esse homem, ele doa. Não é comida estragada, meus queridos, é todo dia. É da comida que ele vende para os clientes dele, alto nível, dentro da cidade de Araguaína, essa churrascaria. E esse homem doa. Ele doa a comida para chegar nos locais onde as pessoas não têm o que comer. Como é que ele doa? A pessoa vai lá, conversa com ele, ele diz, eu já estou doando segunda-feira para determinada instituição. Sim. E ele dá um jeito de lhe colocar, divide por 2 para você. Ou então você pega um final de semana e outro não, uma semana e outro não. E, enfim, esse cara é Jesus na rua. Não precisa ele dizer, basta a gente olhar para ele. Basta a gente olhar para ele, a atitude dele e da esposa dele. Ele é Jesus. Meus queridos, muitas vezes nós não queremos entender a direção que Deus dá às nossas vidas. Nós não queremos entender, mas nós temos que aceitar a direção que Deus dá à nossa vida. Amém, Márcia? Amém. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Amém? Amém. Olha só. Evangelista, você está no campo orando por uma pessoa e essa pessoa te confessa um pecado. Não o acuse. Apóstolo, mas ele matou uma pessoa. Sim, e daí? A consequência do crime dele, ele vai sofrer aqui na terra. É aqui na terra, ele vai preso. Se não for preso, ele vai remoer isso até que ele se volte para Deus. Você não é juiz. Você é evangelista. Você é aquele que ora. Você é aquele que impõe as mãos e a pessoa é curada. Faça isso para que essa pessoa seja curada da mágoa. Porque se ele matou uma pessoa e foi por motivo torto, ele vai ser perdoado. Se ele se converter a Jesus Cristo, ele é perdoado na hora. Espiritualmente. Na carne, ele vai ter que pagar a consequência do crime que ele cometeu. Então você não é juiz, você é evangelista. Aí você ora por essa pessoa para que ele seja salvo e ora para que ele seja recebido na família de Deus. Uau, que legal! Aí é top. Aí há uma festa no céu. Aí o que ele vai viver aqui é fichinha perante o que ele vai viver na presença de Deus. O de bom que ele vai viver lá com o que ele está vivendo de ruim aqui. E tem mais um detalhe, se houve um propósito na vida dele,
Se Deus tinha um propósito e não fosse só dele ser salvo, Deus vai mudar a história da vida dele e ele vai pregar a palavra. Nem toda pessoa que matou gente vai pregar a palavra, viu, meus queridos? Não é isso, não. Tem nada a ver, não. O cara era criminoso demais, agora ele matou 200 pessoas, agora ele vai salvar 200 pessoas para compensar. É mentira. Não existe isso. Tem gente que não tem chamado evangelista. Tem gente que não está nos 5 dons ministeriais. Tem gente que está nos dons de socorros. E tudo bem. Vai para ir para o céu do mesmo jeito. Vai para o céu do mesmo jeito. Então é preciso que a gente entenda isso. Meus queridos, quando você estiver orando, lembre-se que não é para você julgar o mérito da oração. É para você colocar na presença de Deus. Lembre-se que Ele é o advogado. Você conta a história e Ele decide como vai defender você diante do rei. Porque o advogado fiel é exatamente isso. E uma coisa aqui na terra, meus queridos, se o advogado fizer diferente disso que eu estou falando, ele é réu de juízo no céu. Se ele for para lá. O advogado, quando ouve a história, ele tem a opção de aceitar ou não o caso. Se ele aceitar o caso, ele tem que defender até as últimas consequências. Isso é espiritual. Por quê? Porque Jesus Cristo faz isso. E o advogado aqui na terra é o exemplo de Jesus Cristo no céu. Amém, Márcia? Aleluia, apóstolo. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Aleluia. Aleluia! Explosão de luz no inferno, que é a nossa mente. O inferno é a nossa mente, meus queridos. É estranho, mas é assim. E se ele se arrepender, Jesus Cristo nele. Você lembra lá que nós falamos no começo da palavra? Pois é. Jesus Cristo nele. Se a pessoa se arrepender, pegue Jesus Cristo e jogue na cara dele. Como é que eu faço isso, apóstolo? Como é que eu jogo Jesus Cristo na cara do sujeito que se arrependeu, que me machucou muito? Eu quero maltratar ele, pois maltrato com Jesus. Pegue Jesus e jogue na cara dele. Esfregue Jesus na cara dele. Aí você diz assim: olha aqui, você está me pedindo perdão, e eu vou lhe dizer agora, como é que eu lhe perdoo? Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, Pai, deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que se você crer nele agora, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdão você não recebe de mim, não, porque eu não tenho a capacidade de perdoar. Quem perdoa é Deus. Agora eu te acolho como meu irmão, como filho de Deus nesse instante, se você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esta é a forma de nós jogarmos Jesus Cristo no rosto das pessoas. É dessa forma. Em amor. Amém? Amém. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só. Se pecar 7 vezes. Tem um Pedrão, nosso irmãozinho, né? Que foi antes. Ele foi antes para a glória do que nós. Então, olha só. Pedrão chegou para Jesus Cristo e pergunta: Jesus, estou fazendo aqui um cara aqui de Araguaia. Tem um cara que fala desse jeito. E aí, Jesus, como é que é essa parada aí, meu brother? Se o cara pecar contra mim 7 vezes, eu estou perdoando o cara. Ó. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, se alguém perdoar, se alguém pecar contra você, Pedro, você deve perdoar. Que coisa boa você está fazendo isso, você está perdoando. Isso é Jesus Cristo falando. Aí Jesus Cristo, Pedrão, achando que estava por cima da carne seca, né, aqui no Nordeste, lá no Nordeste, por cima da carne seca e tal,
já estava todo inchado, parecia um pombo. Aí Jesus Cristo disse: Pedro, 70 vezes 7. Aí o Pedro já começou a murchar. Aí Pedro pensou: rapaz, será que não tem mal alguma coisa? Aí Jesus Cristo diz: 70 vezes 7 por dia. E o teu irmão, teu único irmão, pecar contra ti, tu deve perdoar, Pedro. Não é só 7 vezes, meu irmão. Então, meus queridos, é isso. A gente acha, porque a nossa mentalidade humana, ela é diminuta. Mas o Espírito Santo que está em nós é eterno, como filhos de Deus. Então nós temos que pensar grande, como o nosso Pai é grande. Amém, Márcia? Amém. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Amém? Amém. Pai, nós estamos num encontro de oração. Esta palavra, meu Pai, foi para aquelas pessoas, meus queridos irmãos, que estão buscando uma oração eficaz. Use o exemplo da palavra. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você não ora, não é só falando aquelas palavras que o povo fala muito bonito nas igrejas, não, você ora lendo a Bíblia. A Bíblia é uma oração. Então você tem que buscar esta oração da Bíblia. Leia a Bíblia. Se você vai para um encontro de oração, eu costumo brincar que no encontro de oração eu ponho a Bíblia em cima de um púlpito, um microfone e normalmente eu ponho o tablet em cima, ele tem uma letra maior, e nós começamos lendo um livro e nós lemos aquele livro todinho numa intercessão, numa vigília de oração. Não são pessoas falando o que acham das coisas, não, é a Bíblia. Vigília de oração para mim é a Bíblia. E as pessoas às vezes não conseguem compreender esse ponto, esta oportunidade. E agora, meus queridos, você para quem é esse encontro de oração? Em outro momento eu vou dar uma palhinha para quem é para você que é escarnecido dentro da igreja. A única pessoa que quer conversa com o senhor, com a senhora, com o jovem de 50 anos, com o jovem de 30, é o pastor. Mas ele mesmo não vai no culto de oração. Por quê? Porque ele tem coisas mais importantes a fazer. Mal sabe ele que o encontro de oração é quem segura o ministério dele. Então, meus queridos, esse encontro de oração é para quem? É para aquelas pessoas que querem viver uma vida cristã equilibrada. O culto mais importante da igreja não é o culto da família. Aí não, apóstolo. Não, não. Por quê? Porque o culto mais importante, o encontro, no nosso caso aqui do Jesus na Rua, o encontro mais importante da igreja é o encontro de oração. É o encontro de oração. E tem mais um detalhe, não é para você chegar lá e pregar, não. É o encontro de oração, é o microfone aberto, Bíblia aberta, e a pessoa vai lá em cima e lê o que está escrito na Bíblia. Nós vamos meditar no livro de Romanos, por exemplo.
Aí faz a filona, 200 pessoas para ler a Bíblia, nadinha. É 2, 3, quando muito 10. Aí tem aquela pessoa que não sabe ler a Bíblia, não sabe ler. Aí sobe uma pessoa lá em cima, com uma que sabe ler, com a que não sabe, e ela faz a leitura, e aquela pessoa vai repetindo no microfone que ela está ouvindo. Isso é encontro de oração. Nós estamos ensinando, meus queridos, a você, evangelista, como nós somos um projeto missionário, né, evangelístico, então é preciso que você saiba. E nós pegamos aqui, discorremos em 4 versículos, quase 1 hora de pregação para que você aprenda, para que você entenda, para que você veja onde é os links, quais são os links, veja essa palavra depois e olhe os links para que você tenha oportunidade. Amém?